Olá, boa noite. Está começando mais um episódio do Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído em que conhecemos histórias inspiradoras. Afinal, nós, seres humanos, somos a obra-prima da criação de Deus e temos muito o que aprender um com a história do outro, não é mesmo? Hoje vamos conhecer mais sobre o fotógrafo e empreendedor Bernardo Coelho. Tudo ia muito bem em sua vida e na sua carreira também, quando a Covid o pegou de jeito e quase o matou. Passou 19 dias entubado, mais de 30 dias internado, mas Deus poupou a vida dele porque tinha um propósito especial para a sua vida. Depois de viver esse milagre, ele quis devolver à vida mais vida. Toda a programação da Novo Tempo é transmitida simultaneamente pelo canal do YouTube. Assim, não é necessário ter TV Novo Tempo em casa para acompanhar, então, o canal da Esperança. Aproveita esse momento que estamos só no início do programa e já compartilha o link para que outras pessoas possam acompanhar a história do Bernardo com você. Acesse lá, youtube.com/Novo Tempo. E lá também tem uma playlist com todos os episódios do Identidade de todas as temporadas, viu? Assim como na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com. Se você quiser indicar alguém para participar aqui do programa, é só escrever um resumo da história para o nosso e-mail identidadegeral@novotempo.com. Vamos analisar com carinho e ver a possibilidade de trazer essa pessoa que você indicou para participar aqui com a gente. Combinado? Vou para uma pausa rápida, mas são só 30 segundos e em seguida o Bernardo Coelho já estará aqui comigo. Até já! Bernardo Coelho é um jovem de 35 anos, formado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, em 2009. Já na faculdade, se apaixonou pela fotografia e de lá para cá não ficou longe dos cliques. Foi na faculdade também que fez boas amizades e também conheceu a sua esposa, a Laivos, que juntos têm ali uma pequena família com a Donatella, que nasceu recentemente. Antes mesmo da paternidade acontecer, o Bernardo pegou Covid em 2021 e ficou entre a vida e a morte. Na verdade, a esposa do Bernardo e o irmão Gabriel também pegaram a doença, mas somente ele piorou, e piorou tanto que precisou ir às pressas para o hospital. E foi a esposa dele que o levou para o hospital, que viu ali pela frente, não importando muito se era do convênio, se não era, tamanha gravidade da questão. Os médicos dele examinaram, falaram que foi importante que ele foi socorrido o mais rápido possível e realmente isso pôde ter feito a diferença ali, porque o comprometimento dos pulmões já estava bem preocupante, tanto que ele precisou ser entubado na ambulância ao ser transferido de uma unidade hospitalar até a outra. Mas quem vai contar os detalhes desse milagre é ele mesmo, o Bernardo Coelho, que veio aqui prontamente a Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você, Bernardo. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e para contar histórias de milagre, né? Porque a gente vive o milagre e eu creio que esses milagres inspiram outras pessoas que precisam de milagres também. É verdade. Nossa intenção aqui justamente é essa, inspirar outras pessoas e ver que Deus ainda está bem vivo na nossa vida e presente, realizando grandes milagres. Agora me conta um pouco, quando você pegou Covid, você rapidamente piorou, a gente comentou ali no início, e teve que ser levado às pressas para o hospital. Mas a sua esposa e o irmão dela também tinham pego Covid, mas eles não pioraram tanto. Existe uma explicação por que só você precisou ser internado? Eu creio que sim. E isso eu não falei em nenhum outro lugar ainda, que essa explicação que meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. E ele tinha 33 anos. Então, para um menino que cresceu desde os 6 anos, escutando essa história de que o pai faleceu aos 33, e Jesus morreu com quantos anos? 33 também. Então, eu acredito... Não, isso eu tenho certeza que eu coloquei na minha mente que eu tinha um deadline. Então, 33 anos era o momento. Você achava que não ia sobreviver? Isso é muito estranho como a mente funciona. Então, quando você acredita em alguma coisa, seja ela boa ou não tão boa, a sua mente é capaz de fazer aquilo acontecer. Então, eu cresci com essa verdade para mim. E aí, então, no ano que eu fiz 33 anos, em julho, eu peguei Covid e um mês depois eu fui entubado. Então, é bastante forte falar isso,
Mas é algo que eu de fato acredito porque minha mente se preparou, digamos, para isso, sabe? Você foi prontamente, então, entubado ali, né, na ambulância, entre uma unidade hospitalar e outra, ficou 19 dias em coma e depois você acordou. Como é que foi a sua reação ao você acordar? Você tinha dimensão da gravidade da sua Covid? Não, porque no dia que eu fui internado, no dia anterior, eu tinha feito uma tomografia e estava tudo bem. Tanto é que no dia seguinte, quando eu tive uma hipoxemia, e aí eu comecei a passar mal, perder um pouco de consciência, não senti falta de ar, mas perdi um pouco de consciência. Minha esposa me colocou no carro e me levou para o primeiro hospital que tinha na frente. E aliás, é um hospital que meu plano não cobria, e depois eu vou falar um outro milagre também. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Cheguei no centro ali, né, de atendimento, e logo tudo muito bem orquestrado, já me colocaram máscara, não funcionou, já me colocaram outro tipo de máscara de oxigênio, não funcionou, acessos, e aí falaram assim: Bernardo, com muita calma, mas muita agilidade, a gente vai te levar para a unidade Morumbi em São Paulo, a gente vai te entubar na ambulância, e é isso. E eu lembro só de pensar assim: nossa, eu acho que eu vou passar mal, porque sabe, eu sou desses que quando anda na pista, na estrada, se não olha, eu passo mal. Inocência, né? Enfim, não vi mais nada. Sei que 19 dias depois, comecei a acordar. E é interessante que o coma, você não acorda como se acordasse de manhã, sabe? Acordei. O coma, pelo menos para mim, ele é aos poucos. Eles vão tirando toda aquela droga que tá, né? Toda aquela, Tá te sedando ali. Exato, toda aquela sedação. E aí, aos poucos, eu fui começando a ver imagens, fui começando a ver pessoas que falavam comigo e na minha mente eu respondia, só que depois eu descobri que eu não respondia. E aí, pessoas muito carinhosas, pessoas que, olha, esse realmente foi um momento assim que é difícil achar uma palavra para definir. Não é saudade, porque ninguém quer voltar para isso. Sim, mas você foi muito bem cuidado. Exato. Muito bem atendido, isso fez Muito toda a bem diferença atendido também. pelos profissionais da saúde que se esmeraram tanto nessa Covid. Então, você sentia o carinho, o amor de Deus através dessas pessoas, sabe? Que se doavam e estavam ali. Então, eu fui acordando aos poucos, achava que eu estava num outro lugar, achava que eu estava numa praia, num hotel, alguma coisa assim. Para depois ir retomando a consciência de Exato, fato, né? eu achava que estava em Florianópolis. E aí, então, foi porque eu criei alguma história na minha cabeça, de alguma forma, nessa volta, e aí eles foram me pontuando. Aí até que um certo dia, minha esposa e minha mãe apareceram. Aquela visita rápida, né, que não pode ir muito tempo, 15, 20 minutos. E aí elas foram me pontuando: olha, não, você está perto de casa, você está em São Paulo. Aí elas disseram que eu virei assim para a psicóloga e falei assim: ah, mas ela não é então de Florianópolis? Eu achava ainda que eu estava em Florianópolis, que minha família não estava por ali. A pessoa fica meio confusa mesmo, né? Porque durante aquele tempo de sedação ali no coma, muita coisa deve acontecer na mente da pessoa, né? Eu acredito que, psicologicamente falando, fica tudo no inconsciente. Tanto é que depois de já ter saído e tudo mais, algumas posições, por exemplo, eu ia no barbeiro, aí fazia aquela posição assim, ó, me vinha uma sensação estranha, diferente, sabe? Então tá tudo guardado, por mais que eu não me lembre necessariamente no consciente, no inconsciente Tá ficou. lá no inconsciente, é verdade. Agora, você comentou da sua esposa, ela foi uma peça fundamental ali até na sua recuperação, porque ela foi quem te levou para o hospital prontamente e você pôde ser socorrido, né? O que ela representa na sua vida? Ela é minha companheira, ela é incrível. Minha esposa e eu, nós crescemos juntos, nos conhecemos, empreendemos juntos e aí acabamos pegando Covid juntos e ela é uma guerreira, mulher forte e mesmo com Covid ela foi, me levou, depois me acompanhou no hospital, então é uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma grande bênção de tê-la. Sim, com certeza. E você também comentou da sua mãe, que estava ali ao você acordar do coma, né? E a sua mãe é uma mãe muito guerreira, uma mulher muito guerreira, como você mencionou, você perdeu seu pai quando era bebê ainda, muito novo.
bebê não, 6 anos de idade você perdeu seu pai, e ela teve que continuar a vida ali, continuar cuidando dos filhos, sem um esposo, que era o braço direito. O que você tem a dizer da sua mãe? Você perguntou sobre minha esposa também, né? Eu acredito que eu só encontrei uma boa esposa porque eu tive uma boa mãe. Então, esse exemplo de mulher guerreira, de mulher que ora, porque eu tenho uma certeza eu tenho. Se a gente precisa de um milagre, eu peço para minha mãe, ela ora e eu tenho essa certeza que o melhor será feito. Então, desde sempre, esse exemplo de mulher, de pessoa que trabalhou, que se dedicou, que fez além daquilo que podia para nos dar uma boa criação, nos dar um futuro, ensino também. Então, tudo isso me levou até aqui. E ela mandou um recadinho aqui pra gente, a gente vai acompanhar juntos aqui na TV. Ei, filhão, a vida já trouxe muitos desafios para você, né? Com 6 anos, você perdeu seu pai, meu esposo, e assim você continuou sendo aquele filho obediente, alegre, feliz. E eu lembro de uma situação em que você viajou com seu pai e quando pararam no hotel, você disse que queria ser gerente de hotel. Isso, você era bem pequeno e mostra que você nunca se acomodou com a situação. E você sempre quis o próximo nível. Você quis sempre crescer. E isso eu admiro muito em você. Você depois foi para o colégio interno, você continuou estudando e vencendo. Isso é muito importante, isso me é muito gratificante. Depois veio o Covid, que com a ajuda do nosso Deus, que sempre esteve ao seu lado, você forte, você lutou e você venceu. E agora uma satisfação muito grande em ver você, um homem de sucesso, tendo uma família e assim prosperando. Que Deus continue abençoando você muito. Eu te amo, filho. Beijão. Obrigado. Tá aí, então, o recado da dona Ivoni, que não só apareceu aqui, mas está aqui acompanhando a gravação de pertinho com a gente. Você falou muito dessa questão cristã, né? E ela passou isso para você. Você também é uma pessoa que crê em Deus. Você acredita que ele poupou a sua vida ali da Covid por um propósito maior? Certamente. Esses milagres, eles mostram tanto para a gente quanto para as outras pessoas, né? Que Deus ainda é Deus e sempre será Deus. E que não importa o que aconteça, mesmo com uma pessoa jovem, mesmo com uma pessoa sem nenhum histórico de problema de saúde. E esse momento, houve realmente bastante impacto pelo Instagram, as pessoas acompanhando, porque eu tenho ali meus alunos, tenho pessoas que acompanham meu trabalho, então houve uma grande rede de oração, assim, no mundo inteiro, de pessoas que, poxa, ficaram assim, assustadas, como assim uma pessoa tão jovem está nessa situação, entubado. Sim. Então comoveu e pôde ser uma vitrine para mostrar, olha, Deus é o cara, Deus é Deus. E isso só não parou aí, esse milagre. Isso eu não falei em lugar nenhum também. Como eu comentei que minha esposa me levou para o primeiro hospital, que era o Albert Einstein, e meu plano não cobria Albert Einstein. Então eu fiquei 30 dias no particular, uma conta de R$1.200.000. Nossa. E depois para resolver isso, a gente confiou em Deus. Ok, vamos resolver isso, Deus vai resolver e está tudo certo. O tempo foi passando, a conta chegou, um livro assim, detalhando tudo que foi utilizado. Sei que, fim das contas, conseguimos fechar um acordo com o hospital e a conta caiu para 400 e poucos mil reais. Menos da metade da conta. Exato. Outro milagre. Outro milagre. Então, o milagre ele foi completo. Muito bom. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas depois do intervalo a gente continua esse bate-papo com o Bernardo, que foi acometido aí com a Covid, ficou ali entre a beira da morte, né, entre a vida e a morte, mas Deus tem um propósito muito maior para a vida dele, poupou a vida dele e está aqui contando essa história pra gente. Mas tem muito mais, viu? Então não saia daí, a gente volta já.
Identidade de volta, hoje estamos conhecendo mais sobre o Bernardo Coelho, um jovem fotógrafo de sucesso, mas que para chegar até aqui tem trabalhado bastante, viu gente? Ele que em 2019 pegou o Covid, uma cepa muito agressiva que fez a doença progredir muito rapidamente, teve que ir às pressas para o hospital e chegando lá logo foi entubado. Foram 19 dias entubado, mais de 30 dias internado ali ao todo, e um bom período de recuperação, com fisioterapia respiratória, ortopédica, para voltar então a andar, ter um longo período ali deitado, né? Precisava de toda essa reabilitação, inclusive perdeu muita massa muscular. Mas Deus poupou a vida dele, deu a ele mais uma chance. E ele costuma dizer que quer devolver à vida mais vida. Eu quero saber o que quer dizer exatamente essa frase, Bernardo, que você disse. Interessante que quando eu me vi naquela situação, ainda na UTI eu tive uma noite bastante importante e foi a primeira noite que eu comecei a falar. E aí então, um dos profissionais ali, ele começou eu comecei a questionar algumas coisas para entender, porque ninguém chega e dá um relatório completo, até porque você está numa situação ainda vulnerável. Uhum. Eu comecei a perguntar, ele começou a responder algumas coisas e aí naquela noite me veio uma frase: eu vou devolver a vida mais vida. Então, naquela noite eu comecei a entender de fato o que estava acontecendo. Olhei para a agenda, percebi que eu estava ali umas 3 semanas, aí que eu entendi também, assim, a gravidade da coisa. No outro dia também, perguntei para o médico: vem cá, eu poderia ter batido as botas? Perguntei assim de pronto, como, né, alguém que não está ainda bem localizado. Ele: sim. Aí eu também fiquei meio mal aquele dia, porque, imagina, enquanto eu estava dormindo, eu não sabia o que estava acontecendo, a família passou por tudo que passou, eu acordei e falei: então estou bem, né? Só que, por exemplo, eu não sabia que eu não tinha força nem para mexer no controle, nem para chamar a equipe. Eu chamei eles e falei assim: não está funcionando esse botão. Aí eles falaram: não, vamos ver aqui com carinho, ó. E aí então eu percebi que eu não tinha força suficiente. Não tinha força de apertar um botão. E foi um longo período de recuperação para poder voltar à ativa, né, Bernardo? Exato, exato. Depois disso até fui ao Cevisa, tive um momento muito importante lá, foi quando eu dei os primeiros passos também e foi bastante... Foram momentos bem marcantes para mim. O dia que eu tomei água, ainda no hospital, porque a gente às vezes fica com aquela coisa, né? Se eu tivesse isso, ou se eu tivesse essa bênção, mas se você hoje consegue tomar água sozinho, já é uma super bênção. Uhum. A gente faz as coisas muito mecanicamente, nem percebe o quão milagroso é aquele simples ato. Exato, porque para eu tomar água, eu tive que primeiro começar a tomar água com espessante, para não engasgar, depois água normal, e aprender a deglutir, né, levantar, era muito esforço levantar, no início eu não conseguia nem fazer esse movimento aqui, não conseguia. Perdeu muito peso, imagino. Muito peso também. Então, e outro momento que me marcou bastante foi quando eu dei os primeiros passos, que eu senti uma liberdade, porque eu andava só de cadeira de rodas, né? Uhum. Então, quando eu comecei a dar os primeiros passos de verdade, isso foi no Cevisa, isso me deu uma sensação de liberdade. Só para contextualizar para o pessoal de casa, o Cevisa, gente, é um centro de vida saudável mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado no interior de São Paulo, ali próximo à região de Campinas. E é como se fosse um spa ali para várias frentes, né? Gente que quer emagrecer, gente que está saindo de uma cirurgia, gente que passou pela Covid, eles atenderam muita gente que estava passando ali pós-Covid, né, na recuperação. E desenvolve um trabalho muito importante, especialmente com os 8 remédios naturais, os 8 remédios que Deus deixou na natureza para a gente, que você ouve falar bastante aqui na programação da Novo Tempo, em especial no Vida e Saúde. Agora, Bernardo, vamos focar um pouquinho na sua carreira aí de fotógrafo, né? Você fez a faculdade de Publicidade e Propaganda, no fim entrou nesse ramo da fotografia. Você começou com casamentos também, que geralmente é o início da carreira desse profissional. Como é que foi um pouquinho? Ali no UNASP, o meu chefe na época do departamento de comunicação, de marketing, ele virou para mim e falou assim: olha, fiz um novo site e eu quero então agora colocar novas fotos. Toma aqui uma câmera, aqui liga, aqui desliga e é isso. Peguei aquela câmera, nunca tinha tido uma câmera, na época não existia esse acesso que a gente tem ao celular com câmeras boas. E aquilo ali se tornou minha companheira, ia para cima e para baixo no UNASP, andava
para lá e para cá com uma câmera. Acabei sendo conhecido como um fotógrafo, porque todos os cultos eu estava fotografando, eu fotografava a vida no campus. Então me empolguei muito com aquilo, pratiquei demais e ali foi meu início. Fotografei casamento, famílias, já fiz de tudo. Até que um momento eu falei, ok, parei para refletir, o que eu realmente gosto, olhei para dentro, né? Quem sou eu? E como eu fiz publicidade e propaganda, já mais centrado em negócios, eu entendi que a minha vocação era fazer retratos de profissionais que querem ir para o seu próximo nível, que querem cuidar da sua imagem, para que as pessoas percebam que essa pessoa pode atendê-las da melhor forma. Aí você focou nesse nicho de mercado de fotografia de negócios. Exato. Legal. E uma pessoa que você já comentou aqui, que é a sua esposa, a Lai, ela também já empreendeu junto com você, né? Em alguns ramos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente tem um recadinho dela também. Vamos ver. Oi, meu bem. Tava aqui pensando de quando a gente se conheceu há quase 12 anos atrás. Você era um cara com uma mala, recém-chegado na cidade, sem ter ainda onde morar, mas com muita vontade, com uma visão. Muita vontade de crescer, de empreender, e isso me chamou muita atenção. Me chamou tanta atenção que eu pulei para dentro do barco e falei, então vamos fazer isso juntos. E desde então a gente vem construindo a nossa história. Depois vieram as lojas, veio o upgrade no estúdio de Alphaville, e olhar para trás e ver tudo que a gente já passou é motivo de muita gratidão e também de ver o que Deus nos permitiu viver, né? Porque às vezes a vida nos coloca em situações que podem surgir dúvidas, podem nos colocar à prova, e quando você estava internado com Covid, foi um dos momentos mais desafiadores da nossa história até então. Mas teve um momento que Deus me confortou, me dando a certeza de que a nossa história não estava terminando ali, que a gente só estava começando. E você lá na UTI também, Ele te deu essa frase, essa nova visão de devolver a vida mais vida. E agora, com a nossa bebê Donatella, nessa nova fase da paternidade, que você tá arrasando muito, mimando muito a nossa princesa. Tá sendo incrível e eu tenho certeza que é só o início da nossa história. A gente te ama muito. Te amo, meu bem. Beijos. Que coisa mais fofa, Linda, né? Donatella. Parabéns para vocês, Obrigado. viu, Bernardo? Obrigado. A Lai comentou ali das lojas, né? Na verdade, ela empreende ali com vestidos de noiva, com lojas de noiva. E você tá nessa junto com ela também, né? Me fala um pouquinho só sobre essa construção da família e quem é o Bernardo hoje, especialmente depois de se tornar pai. Ser pai é entender um pouquinho, né, do que Deus faz pela gente, né? Eu acho que todo mundo fala que é o amor, né? O maior amor que a gente pode sentir realmente, né? É uma transformação, e quando você vê que uma vida depende de você, o caráter dela, né, também, o que ela vai entender de Deus, vai ser através de mim como pai, como posição de pai. Então você fala assim, nossa, Deus me deu uma responsabilidade, né? E você que achava que não ia passar dos 33, né, Bernardo? Exato, Olha exato. aí. E Deus nos trouxe esse presente que é a Donatella. Donatella significa dada por Deus. E ela é a concretização de tudo que a gente já viveu, as lojas que a gente empreendeu, começou do zero também. Temos hoje 2 lojas de vestido de noivas em Campinas. Passamos pelos perrengues, passamos por momentos maravilhosos. Então, e assim, é tudo, de fato, tudo é um milagre no dia a dia. A gente às vezes só não percebe. Sim. Mas, como eu falei, tomar água é um milagre. E Deus colocar no seu coração a vontade de crescer, de fazer acontecer, de abençoar outras vidas, os profissionais que estão contigo, abençoar noivas que estão ali casando com nossos produtos, iniciando uma vida, uma família. Então, tudo isso é um milagre, né? E hoje você também passa o seu conhecimento para frente, né, através dos seus alunos, ensinando também aquilo que você um dia aprendeu, né? Bernardo, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história, que eu tenho certeza que ela vai ser inspiração aí para muitos outros que estão nos assistindo. Eu que agradeço, muito obrigado. E para você de casa, tem vezes que Deus responde o não. Tem vezes que Deus responde sim. Ele deu mais chance de vida para o Bernardo. Talvez para uma pessoa que você conheça, ele não deu essa chance.
mas tenha certeza de que Deus tem um propósito para tudo nessa vida e um dia você vai compreendê-lo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.